Bom, andando daqui para trás, né, essa exposição é o fim do caminho que começa no final dos anos 70, quando eu estava na Editora Abril, e fui chefe de pesquisa da coleção Nosso Século, que era uma coleção que tratava da história não oficial do Brasil no século XX, uma história contada, chama assim, no contrapelo. Você tem que lembrar que 78 a gente está sob a ditadura ainda, que a história oficial era os militares tinham muito apreço pela história contada a modo deles. Então ali a gente começou a recontar a história brasileira a partir de outros viés que não eram os viés dos milímetros. E eu acho que com isso eu pude viajar pelo Brasil todo e pude ter contato com acervos os mais variados e a partir dali reuni uma experiência, né, que passou por um livro importantíssimo feito no começo dos anos 80, que se chamou PCB Memória Fotográfica. Esse livro foi o primeiro grande álbum fotográfico sobre o PCB e, mais que isso, sobre as esquerdas brasileiras, né? Então, essa minha trajetória de memorialista militante passa muito pela história política do país, né? E aqui nesse Memorial da Resistência eu montei uma exposição sobre o Marighella e no começo desse ano, em março, uma exposição sobre o Rubens Paiva, um deputado que foi sequestrado em 71, no Rio de Janeiro, cujo corpo está desaparecido até hoje, é um dos desaparecidos políticos do país. Esse espaço, tem que lembrar que isso aqui foi sede do DOPS, aqui reinou o soberano, né, o Fleury, Romeu Tuma. Nesse país da história fixa, Romeu Tuma, depois de ter chefiado o serviço secreto aqui do DOPS, virou diretor do DOPS, acabou diretor da Polícia Federal e senador da República. Como Filinto Mira, aliás, que foi assim o poderoso chefe de polícia do Rio de Janeiro, o homem responsável pela entrega da Olga Benário para os nazistas, e que ao final da ditadura Vargas também foi eleito senador da República, e que depois foi presidente da Arena, ou seja, o partido da ditadura, assim, era um homem. Então são trajetórias semelhantes no país que eu chamo da história fixa, né? Onde as transições acontecem pelo alto, né? Falando especificamente dessa exposição, o importante é destacar que acho que é uma pequena amostra, né? São 12 sítios de memória da resistência e da repressão, e cada painel desse traz fotografias, recortes de jornal, documentos escritos, documentos do acervo do DEOPS São Paulo, hoje sob a guarda do Arquivo do Estado. Então, é uma exposição complexa de ser construída, porque é um grande quebra-cabeça. Você tem que contar nos limites de um painel a história daquele sítio e tentar dar um equilíbrio, né, entre os sítios da repressão, que eram os sítios da barbárie, né, com os sítios da resistência, né, porque ao mesmo tempo em que na UBAN se matava, e se torturava, e se assassinava, e se dava sumiço aos corpos, tinha gente reunida no ICIB, no Instituto Cultural Israelita Brasileiro, no Bom Retiro, gente na São Francisco, através do Centro Acadêmico 11 de Agosto, gente no Tuca, fazendo resistência cultural, tá certo? Que era exatamente a contraofensiva, né, à violência do regime militar. Então, complicado num limite, assim, em 10 linhas, você contar a história do sítio e apresentar documentos visuais e escritos que ajudem a compor essa memória, né? Você tem que ver muita coisa, muito
recorte e tal, para que esse mosaico se complete e tenha um significado em termos de entendimento, né? Aqui mesmo existe no espaço da exposição um impresso que o cidadão pode informar se ele conhece outros sítios, se conhece esse sítio, se tem documentos, porque essa memória às vezes está na gaveta do cidadão comum. Se ele conheceu diretamente, ou se ele conheceu o sítio através da memória do pai ou do avô, ou do vizinho, entende? Que histórias, né? Com cada pedaço de memória desse, a gente se reconstrói a memória de uma forma mais ampla. Então é um projeto que está sendo lançado hoje através dessa exposição para mapear como foi feito em Buenos Aires, que tem mais de 1.500 sítios onde essa repressão atuou, né? O Brasil, infelizmente, ainda está no final da fila, né? Não tem. A nossa ditadura foi a primeira, mas a nossa comissão, na verdade, é a última, né? Em termos comparativamente aqui, o que foi feito na Argentina, no Chile, no Paraguai, na Colômbia, né? E pela América Latina fora. Então, esse projeto aqui, Lugares da Memória, vai mapear os sítios na cidade de São Paulo, no Grande São Paulo, depois no estado de São Paulo, e também pretende motivar isso já feito em outros estados, assim, para se construir um grande mapa do que foi o processo da repressão e da resistência no país. As pessoas que quiserem enviar informações nesse sentido, elas têm um lugar para fazer isso? Elas têm um lugar que entra no site do próprio Memorial da Resistência e entra em contato aqui com a equipe fixa do memorial. Pode vir pessoalmente, se estiver fora, hoje com as facilidades da internet. De repente tem um brasileiro que está no exílio até hoje, tem uma documentação, ele pode entrar em contato e colaborar nesse processo de construção da memória. A exposição está abrindo hoje, né, nesse sábado, 26 de novembro, ele vai até 18 de março de 2012.